Olá! Hoje vou falar com você sobre dengue, mas não especificamente da doença, mas sim das complicações neurológicas em relação à dengue. Será que tem muita complicação? Tem. Podemos ter Guillain-Barré, a encefalomielite e gravíssimo, uma encefalite generalizada, com consequências severas, podendo até mesmo levar à morte. O que eu quero deixar de mensagem aqui no editorial é que a dengue ela pode ser evitada e depende de você cuidar da sua casa, vigiar os vizinhos, os terrenos baldios, porque a partir do momento que tem a dengue e a dengue gera complicações, tem como consequência complicações, aí não tem o que fazer. É fazer o tratamento e muitas vezes não há cura e sim sequelas gravíssimas e até mesmo óbito. Convido você a acompanhar o programa e ver e conhecer sobre essas complicações neurológicas em relação à dengue. Volto em um minutinho. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar e hoje falando desse assunto muito preocupante que é em relação à dengue. Mais especificamente vamos falar, como eu expliquei no editorial, sobre as complicações da dengue em relação às doenças neurológicas. E eu te convidei para estar aqui conosco o Dr. Renato Olegário, que é neurologista clínico, e apresento aí a todos vocês que não conhecem aí o Dr. Renato, que é um grande amigo e também que auxilia muito com informações importantíssimas aqui no Saúde em Seu Lar. Renato, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite, Regina. Sempre que precisar, estou à disposição. É um prazer imenso vir aqui ao seu programa, que é um programa muito relevante aqui para a nossa região do sul de Minas, sudoeste de Minas, com informação útil à população. Tá, muito obrigada. Bom, já vamos começar a falar o que está acontecendo em relação à estatística da dengue no nosso estado, Renato, que realmente preocupa e nós vamos explicar daqui a pouco por que está tão preocupante assim. Sim, perfeito, Regina. A dengue, todo mundo sabe, é uma epidemia, na verdade já é uma endemia já são casos persistentes que se alastram há anos em todo o Brasil e em Minas não é diferente. O que chama a atenção esse ano é que a incidência aumentou e está se prolongando, porque nós estamos já no outono, estamos em maio e com um estado de surto, porque a incidência de casos subiu o valor normalmente notificado nessa época do ano, então podemos chamar de um surto em todo o estado de Minas, principalmente as regiões mais quentes do estado. De tal maneira que é uma situação altamente preocupante sob o ponto de vista de saúde pública. Nós estivemos conversando aqui há pouco, a estatística está preocupante mesmo, alarmante, no estado de Minas em torno de 170 mil casos este ano. É uma estatística muito preocupante, né? Muito preocupante, chegou ao ponto na região de Belo Horizonte, região da capital, os postos de saúde abrirem aos finais de semana para dar conta de atender a população, já que as UPAs, as unidades de pronto atendimento sozinhas, não estavam dando conta de atender toda a demanda. E além disso, soldados da saúde, do Exército e da Polícia Militar estão ajudando a atender a população. Renato, nós sabemos que uma grande parte, graças a Deus, da dengue são 4 tipos de vírus, não é? Que a maioria, às vezes, cursa com uma fase aguda, tranquila e acaba passando e tudo mais. Mas tem muitos casos que acabam, infelizmente, complicando. No seu caso, né, que é um neurologista, quais são as consequências neurológicas, ou as complicações, melhor dizendo, da dengue em relação ao cérebro, ao encéfalo, às terminações nervosas? São 3 complicações principais. A primeira é a síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença desmielinizante e inflamatória dos nervos periféricos. Essa inflamação se dá por mimetismo molecular, ou seja, anticorpos que o organismo produz para combater o vírus, eles atacam
os nervos, as terminações nervosas do indivíduo. Isso causa uma paralisia flácida aguda. Essa é a complicação mais comum. Que é a Guillain-Barré. Então vamos... Guillain-Barré, cerca de 60% dos casos. Que pode... e a pessoa fica... Já vamos deixar tudo bem claro em relação ao Guillain-Barré, para a gente passar para a segunda patologia, né, ou doença de complicação. E o Guillain-Barré, como é que ele se instala? Como é que essa doença se instala? Se instala agudamente. Na evolução da dengue, a dengue é uma doença exantemática que dá uma febre muito alta. E essa febre, ela é imediata, Regina. Então a pessoa começa com uma astenia, uma fraqueza generalizada, uma inapetência, e cerca de 24 horas a 36 horas no máximo após o início dos sintomas já inicia uma febre alta, mas febre de 38 a 39 graus. Febre bem alta e de início quase que imediato com essa astenia. Essa febre, ela persiste assim por 48 horas, e quando a febre começa a ceder, aparece o exantema pelo corpo. É um exantema maculopapular com placas avermelhadas, e essas placas podem ser bastante pruriginosas, pode coçar bastante. Certo. As complicações da dengue, elas ocorrem nessa fase quando começam as placas, cerca de 48 a 72 horas após o início dos sintomas. Então, dessas complicações, a mais prevalente é a síndrome de Guillain-Barré, que a gente já falou. A pessoa ela vai paralisando e ele tem uma paralisia ascendente. Perfeito, é uma paralisia ascendente, começa nos membros inferiores e vai ascendendo pelo corpo, depois os membros superiores, pode paralisar músculos de face, inclusive, e em casos mais graves pode paralisar até o diafragma, que é a musculatura, o músculo responsável pela respiração da pessoa. E dependendo do caso, a pessoa pode necessitar de suporte ventilatório mecânico. Tá. Quer dizer, ir para uma UTI, ficar entubado e ventilando por aparelhos, né? Exatamente. Tá. Bom, e qual que é o percentual de pessoas que têm a dengue para ter o Guillain-Barré? Assim, de complicações neurológicas de uma maneira geral, e para o Guillain-Barré, você já falou, a cada 1.000 indivíduos que sofrem dengue, estima-se que 1,3 a 1,5 podem apresentar complicações neurológicas. Certo. Desse universo, 60% dos indivíduos que têm complicação neurológica apresentam Guillain-Barré. Os outros 40%, aí são as outras complicações neurológicas. Que nós vamos conversar. Agora, o Guillain-Barré, como é que é a recuperação? Recupera? A pessoa passando essa fase, existe uma recuperação? Existe. Ou pode aquilo ali, vamos dizer, cronificar? Existe isso ou não? Olha, Guillain-Barré é uma das paralisias flácidas agudas mais graves que a gente tem na neurologia. O paciente tem um potencial, sim, grande de recuperar, porque o nervo, ele desmeliniza. Desmelinizar é perder a capinha de gordura, que faz com que o potencial de ação do neurônio se propague com mais velocidade. Ao desmelinizar, essa capinha de gordura ela pode ser refeita. Quando a inflamação é muito intensa, além de desmelinizar, a lesão de axônio, a destruição do neurônio. Certo. Aí a recuperação não se dá tão bem, ou pode se dar de maneira incompleta com sequela. De qualquer maneira, é uma doença potencialmente fatal, e os pacientes, a grande maioria não vai a óbito, lógico, mas a recuperação se dá em torno de meses, às vezes anos. Bom, tudo bem. Qual que é a segunda complicação, em termos de estatística? Aí seria a encefalomielite, com 20 e poucos % de incidência. Esses dados que eu estou falando foi de um estudo epidemiológico feito numa grande epidemia que teve no Rio de Janeiro, entre 2015 e 2016. São os dados mais recentes que a gente tem a nível de Brasil. Então, nesse estudo verificado lá, cerca de 20 e poucos %, 23, 24%, evoluiu com encefalomielite. O que seria? Seria encefalite e mielite, ou as duas coisas juntas. Encefalite é a inflamação do encéfalo, ou seja, das meninges e do cérebro. O que é meninge? Meninge são as membranas que recobrem o cérebro. Então seria uma meningite. A meningite é quando a inflamação se restringe às meninges. Tá. Uma encefalite
é quando, na verdade o nome correto seria encefalomielite. A encefalomielite é quando a inflamação pode acometer as meninges, o parênquima cerebral, o tecido cerebral e a medula. Porque no caso, né, nós sabemos que é um vírus, não é isso? E o vírus ele tem mais tendência a dar uma encefalite, ou encefalomielite, do que meningite. Não é? Sim, mas quando você tem um vírus, normalmente você tem, que teve uma encefalite, mas pode também ter uma meningite viral. Pode. Tá. Pode ter sim. Tanto é que dos casos de meningite, a gente tem uma grande quantidade de casos de meningite viral que acometem adultos e crianças, inclusive. Então pode ter a inflamação da meninge e do encéfalo, e no caso do líquor também. Tá. Que seria meningoencefalite. A meningoencefalite, tá. Agora, a mielite, que você falou, uma encefalomielite, pegaria o quê? Os nervos? A medula. A medula espinhal. A medula espinhal. Aí eu já queria até aproveitar esse momento, Renato, para você explicar a diferença de medula espinhal de medula, né? Que a gente fala, vamos fazer o transplante de medula e tal, porque isso é uma complicação, assim, as pessoas realmente elas fazem confusão, né? Você falou medula espinhal, não tem nada a ver com a medula óssea. Sim, muito bem notado. A medula espinhal é a continuação do cérebro através do canal da coluna, do canal radicular. Tá. Então, a gente tem um cérebro, que é o encéfalo, ele se prolonga com o tronco cerebral, que faz parte do encéfalo, e a continuação do tronco cerebral por dentro da coluna é a medula espinhal. São todas as estruturas que fazem parte, que constituem o sistema nervoso central. Elas são envoltas pelo líquor, que é um líquido para evitar choques, que é como se fosse um amortecedor, e esse líquor ele é coberto pela meninge. Na verdade são 3 meninges, a pia mater, a aracnoide e a dura mater. Então é uma estrutura contínua. A gente divide em encefalite, meningite e mielite, mas a gente tem que lembrar que o líquor circula livremente por toda essa estrutura. Tá. Então, para uma infecção disseminar, é muito fácil nesse compartimento. Bom, nós vamos falar um pouquinho dos sintomas, né? Sinais e sintomas, mas eu vou ter que ir para um intervalinho rápido e quero aproveitar esse momento para convidar você a acompanhar o Saúde em Seu Lar, um programa que faz diferença na sua vida, todo sábado pela TV Alterosa, 1h15 da tarde. Não percam, os programas vão estar cada vez melhores, porque o que queremos é ficar cada vez mais perto de você. Volto em um minutinho. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar, hoje falando de complicações neurológicas em relação à dengue, esse surto, né, essa epidemia em Minas Gerais, mais de 170 mil casos somente este ano. Estou aqui com o Dr. Renato, que é neurologista clínico, um grande neurologista aqui da nossa cidade, né? Renato, então você falou da encefalite. Quais são os sinais e sintomas desta complicação? A pessoa está com dengue, já foi diagnosticada dengue, de repente ela começa a ter o que falei? Pá, estamos diante aí de um quadro neurológico, de uma complicação neurológica. É muito comum na dengue a pessoa ter dor retroorbitária, artralgia, mialgia, fraqueza, astenia, falta cefaleia, de apetite. Né? O que chama a atenção é que a cefaleia é muito intensa, Regina. Quando a pessoa é acometida por uma encefalite, ou por uma meningite, ou meningoencefalite, a cefaleia torna-se o principal sintoma, e a pessoa que a gente chama de rigidez nucal. A pessoa fica com o pescoço duro, travado, e normalmente quando acontece essa complicação neurológica, a febre é persistente. A febre não cede com 2, 3 dias. A febre se mantém em um platô. Tá. Porque inflamação do sistema nervoso central é uma causa importante de perpetuação da febre. Então, quando aparece o exantema da dengue, o que chama mais atenção é o prurido, aquele mal-estar e a artralgia. Só que na complicação da encefalite ou da meningite, aí nós já é diferente. Aí a dor de cabeça se torna a principal preocupação. E nos casos que evoluem
para encefalite, ou seja, quando o vírus inflama o parênquima cerebral, ele inflama não só a meninge, mas a massa cerebral, o paciente vai apresentar déficit focal neurológico. O que é isso? Ou seja, se inflamar a região do cérebro que controla o braço, o paciente paralisa o braço. Então a gente pode ter vários déficits focais de acordo com a região do cérebro que é acometida, que é inflamada, que é atacada pelo vírus, Regina. Bom, e diante de um quadro desse, tem que se fazer então o exame do líquor, é isso? Exatamente, o paciente é internado. Que é um caso grave, né? Hospitalar, é um caso que coloca em risco a vida do paciente. Sim. Ele é internado, tem que se coletar o líquor. Se houver mesmo uma suspeita de complicação da dengue, essa suspeita se dá pela história clínica do paciente, uma história que começou a aparecer num caso de dengue e complicou, a gente também colhe material, seja sangue, urina, para procurar o DNA do vírus da dengue. Faz hemocultura, essas coisas, né? Sim. E a pesquisa do vírus mesmo. No caso, o padrão ouro é PCR. PCR. Tá. Que para documentar que teve uma complicação neurológica da dengue, eu tenho que encontrar o DNA viral no sistema nervoso central, ou seja, em líquor ou em amostras de biópsia do cérebro medula. Inclusive para fazer a notificação compulsória no Ministério da Saúde. Sim. Não é isso? Bem, e o tratamento? O tratamento é claro que a gente tem certeza que tem que internar, hidratar e tudo. E nesse caso específico também não tem uma antibiótico terapia que resolva, né? Não existe. De suporte clínico, é mais tratar as complicações, se o paciente entrar em choque e a gente vai repor volume, controlar distúrbios hidroeletrolíticos, o uso de corticosteroide é controverso. É controverso? É controverso. Eu te perguntar do corticoide. É controverso. Normalmente quando o caso é muito grave a gente usa, porque não tem muito o que ser usado. Mas é controverso, é uma carência de estudos comprovando que o corticoide diminui a mortalidade. A tendência é que o corticoide alivie os sintomas e acelere a recuperação. Então costumamos usar, mas há essa controvérsia com o corticoide. Qual que é o índice de mortalidade diante de uma complicação dessa? Olha, das complicações neurológicas da dengue, a mais fatal é a meningoencefalite. Mais do que a Guillain-Barré. Muito mais. Muito mais, porque de todos os casos de óbito, nesse estudo que eu falei que a gente teve no Rio de Janeiro, olha, quase 40% dos óbitos ocorreram com as meningoencefalites, enquanto o Guillain-Barré foi responsável por 16% dos óbitos. Agora, qual que é a sequela da complicação com a meningoencefalite? Por exemplo, a pessoa sai com vida, ela pode ficar sequelada ou ela pode sair totalmente normal de uma situação dessa? Ou acaba ficando uma sequela neurológica, sequela mesmo, não complicação, sequela? As duas possibilidades existem. Nas infecções que o vírus se restringe mais a meninge, ou seja, as meningites ou encefalites leves, o paciente pode sair assintomático. Agora, quando há destruição do parênquima cerebral, quando há ataque da massa cinzenta do cérebro, ou seja, quando a encefalite é proeminente, vai ter destruição neuronal. Então, esse paciente vai sair com sintomas semelhantes a um acidente vascular cerebral, a um AVC. Entendi. Ele pode sair com uma hemiparesia, com metade do corpo paralisado. Uma afasia, depende se for fala. Exatamente. Entendi. Bom, normalmente... Se vai reverter, quanto tempo mais ou menos da meningoencefalite? Que é uma semana? Você disse que o Guillain-Barré é em torno de meses, não é isso? Sim. E a meningoencefalite? A dengue clássica... A mieloencefalite? A dengue clássica dura cerca de 7 a 14 dias, 1 a 2 semanas. É o tempo que se estima para o organismo destruir o vírus. E esse raciocínio serve para as complicações neurológicas. Cerca de 7, 14 dias para eliminar o vírus do corpo do indivíduo. Porém, as sequelas, no caso, aí podem perdurar por anos. No caso do Guillain-Barré, a gente falou meses ou anos, seria de fisioterapia para recuperar a força. A meningite, o vírus sendo eliminado da meninge da pessoa, do corpo da pessoa, com poucas semanas a pessoa recuperou. Agora, no caso da encefalite, aí vai ser sintomas parecidos com o AVC. Aí seria recuperação em meses ou às vezes até anos mesmo. Não para eliminar o vírus do organismo. Sim. Mas para
tratar a sequela. Tá. Bom, qual que é a terceira patologia, então, que você me falou, que são 3 mais comuns, né? Tem mais uma. Seria o ADEM. Seria a encefalomielite difusa aguda. É uma condição que se aproxima do Guillain-Barré na patologia. Seria uma dismielinização do encéfalo. O Guillain-Barré, eu falei, uma dismielinização, a perda da capinha de gordura da mielina do nervo periférico. O ADEM seria do encéfalo, Nossa, do bem cérebro. grave isso, não? É grave. É grave, acomete particularmente a população pediátrica. É muito comum pós-vacinação, como o Guillain-Barré, né, que a patologia é essencialmente a mesma, o que muda é o local que complica. E o ADEM seria essa desmielinização no cérebro. Então, os sintomas, a apresentação clínica é como se fosse um AVC. É como se fosse um AVC, porém, não tem aquela febre persistente da encefalite e da meningite. Porque a complicação fica difícil o diagnóstico, é desmielinizante. Não fica difícil o diagnóstico diferencial? A gente tem que lançar a mão de exames complementares, no caso aí para diferenciar uma encefalomielite da ADEM, a ressonância magnética é imprescindível. A ressonância. Isso. Só clinicamente fica complicado. Fica difícil. E o tratamento? O tratamento de Guillain-Barré seria imunoglobulina humana. Tratamento da encefalomielite, corticoide e suporte. Do ADEM, a gente pode... A maioria dos casos de ADEM recuperam bem, relativamente bem, com suporte. Corticoide também é controverso. Nos casos graves de ADEM, a gente pode lançar a mão de imunoglobulina humana também. Imunoglobulina. Tá. Retrovirais não se usa? Não. Não se usa. Imunossupressores também não? Em casos muito graves de ADEM, há relato. Tá. Mas aí seria uma alternativa após falência da imunoglobulina. Bom, Renato, nós estamos quase no final do programa já. E assim, a gente observa... Sempre eu falo assim, o que nós podemos fazer para não acontecer isso, né? Então, no caso das doenças neurológicas, o que tem que fazer não é no caso das complicações neurológicas, e sim do combate ao mosquito, não é verdade? Sim, isso que a gente acha que é a mensagem que nós temos que deixar aqui, porque eu acho que se tiver que ter essa complicação, é muito difícil você controlar isso com vamos fazer tal medicamento que não vai ter, não é verdade? Então, o controle com os criadouros, né? Sim, é uma calamidade pública. A dengue, no caso as arboviroses, desde a década de 40, e houve um tempo em que houve um controle razoável e elas voltaram com uma força muito intensa. É do final do século XIX, nós estamos no século XXI, tendo uma doença dessa. E o que nós vemos é que as coisas vão se agravando, porque agora não é só a dengue. Talvez pela questão de tempo, a gente não conseguiu falar, mas é também o Zika e a microcefalia. Podemos fazer oportunamente para a gente falar da microcefalia, que é um problema. Tantas crianças aí hoje que estão, né, sofrendo com as sequelas de uma microcefalia, né? Exatamente. Bom, então a mensagem que a gente tem que deixar aqui, eu vou deixar o Renato deixar a mensagem em relação ao controle desses criadouros. Você tem aí 1 minutinho, Renato, para você deixar a mensagem para quem está nos assistindo aí, para não ter essas complicações horríveis, gravíssimas, que pode levar até a morte, né? Exatamente. E o que chama a atenção é que a população sabe disso. A população sabe que não pode deixar água parada, a população sabe cuidar dos com vasinhos, com lixos, com lixo em terrenos baldios. Uma coisa que a gente vê hoje é que a epidemia saiu totalmente de controle, virou um surto. Há muitos focos em terrenos vazios, em lixões. A população tem que se mobilizar e começar a cuidar não só da sua residência, que eu imagino que isso a grande parte da população já cuida, mas sim ficar de olho no entorno. Ficar de olho no entorno, ter um terreno vazio com lixo que não corta mato, que o proprietário abandonou, começar a notificar. Exatamente. Começa a notificar os órgãos públicos que eles podem obrigar o responsável por aquele local de limpar o terreno, de tirar o lixo dali. Bem, nosso tempo acabou. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença, os seus esclarecimentos, e vamos fazer mais programas aqui com o Dr. Renato, tá bom? A você, muito obrigada pela audiência, pelo carinho com que tem recebido o programa aí na sua casa, e até a próxima semana, claro, se assim ele permitir. Até lá!